Mais um episódio do Cacá Pode. Sim, a gente tá muito feliz. Por quê? Porque o Cacá Pode só tem gente que realmente tem história para contar, que eu admiro. Isso é que é o mais importante também, que você admira muito, né? E que sabe tudo sobre TV. Ou porque é ator, ou porque é atriz, ou porque é colunista de TV, enfim. Agora, antes de apresentar esse meu convidado, que eu sou fã mesmo, eu vou falar para ele tudo que eu assistia dele. Antes de apresentar, eu quero falar do nosso patrocinador maravilhoso, que é a Kim Pães, um sabor a cada momento. Para cada hora do seu dia, existe um bolo Kim que combina com o momento. Manhã de folga? Ah, já sei como começar o dia. E depois do treino? Só com aquela recompensa deliciosa que eu amo. Visita inesperada? Relaxa! Nada como um bolinho de milho para encantar qualquer um. Esse cheirinho? Vou te falar, viu? É ótimo para compartilhar com todo mundo. Melhor ainda, provar sua textura fofinha naquelas noites que a gente só quer relaxar. Bolo Kim, a qualquer hora, o sabor que completa o seu momento. Olha, gente, de verdade. O pão nobre da Kim Pães é uma delícia. A fatia dele é grossa. Eu geralmente como com ovo. Eu adoro. E o bolo inglês da Kim Pães, quando a gente fala Kim Pães, gente, você pode englobar até Kim Alimentos. Porque tem o quê? Tem até salgadinho pra você fazer pra criançada nas férias agora. Nossa, coloca na airfryer, manda ver os salgadinhos da Kim. Tá perfeito, você precisa ver. Agora é o seguinte, agora eu vou apresentar, sim, ele, que é jornalista. Sim, posso dizer que é colunista? Assim, apaixonado por televisão e não só apaixonado, estudioso, porque já escreveu até livro. E eu sempre fui fã, sempre acompanhei desde lá de trás, desde a Jovem Pan. E ele é aquele cara, não sei se vocês lembram, assim, a dupla de dois com o Ronivon. Zé Armando Vanucci. Fala, tudo bem? Obrigado. Bem? Você estava falando aqui do seu patrocinador, eu já estava dando água na boca, eu falei, tô lascado, como é que eu vou falar isso? Não, olha só. Você vai ver só o kit que você vai ganhar da Kim Pães. Você vai ver se eu não tenho razão. Já tô de olho. Não é nem kit, né? É uma cesta cestona maravilhosa. bonita, É bonita, isso. bonita. Zé Armando, em primeiro lugar, é muito bom ter você aqui. Que bom, a honra é minha, porque Não. eu também sou seu fã, também acompanho, enfim. E muitas vezes eu passava ali nos corredores da Band e falava assim, um dia a gente vai fazer alguma coisa junto. Tá aqui, ó. Tá vendo? Verdade, Tá aqui. verdade. E você sabe que eu gosto muito, porque assim, se uma pessoa que entende de televisão, tava falando para ele antes dele entrar no ar, que eu assisto muita coisa de televisão, assisto várias pessoas, vários jornalistas, mas eu falo assim, eu quero saber, assim, a verdade, o que é, sim, sabe, sim, historinha pra cá, historinha pra lá. Eu vou no seu YouTube, Zé Armando. Mas você sabe que já me disseram, falando assim, Vanucci, você fala só a notícia, dá uma floreada, constrói, segura. Eu falei, eu não sei. Eu falei, eu já entro e faço como a gente aprende no bom jornalismo, né? Na boa comunicação, que é levar a notícia, conversar e realmente... E se você não souber, fala... Olha, eu não sei, eu vou pesquisar, né? Porque é isso, a gente não sabe tudo também. Então, né? mas eu acho que essa sua característica, esse seu DNA, eu acho que e aí personaliza você, exatamente por isso. Porque quando a gente vai ali no YouTube do Zé Armando Vanucci, que você vai dar o certinho endereço. No Play News. No Play News. O que acontece? Você até responde, né? Eu gosto quando você responde as perguntas. Aí eu vejo lá o que vai acontecer, tal, o que vai acontecer. Aí eu falo, eu quero entrar aqui para ver. E aí você vai respondendo as perguntas dos seus seguidores, não é isso? Mas às vezes eles me colocam numa situação que ele fala assim, eu vi que fulano de tal disse tal coisa, vai acontecer realmente? Eu falo, a fonte dele tá dizendo isso. A minha já... Ou às vezes até pela coerência, né? Assim, eu acho que a gente precisa... A gente leva uma vantagem, por exemplo, eu e você, porque a gente tá dentro do veículo de comunicação. Então você compreende a TV. Quando chega uma notícia ali que você fala, não combina disso. Você já sabe o DNA de uma empresa, você sabe o DNA de outra, você sabe como é aquele artista.
Eu fui trabalhar, eu já trabalhava em rádio, né? Aí fiz 11 anos fiz várias participações, passei programa da Sônia Abrão, fiz 17 edições do Troféu Imprensa e fiquei 11 anos com o Rony. Fazendo de tudo, comentário, reportagem, substituí o Rony. E aí eu fui trabalhar na Globo nos bastidores, né? Aí foi a época que eu parei e tal. E aí eu falei, caramba, às vezes eu fazia uma crítica aqui, por que tal diretora não faz tal coisa? Porque não dá. Porque é isso. Exato. Né? E a gente... Nossa, você disse tudo. Como a gente tem a vivência dali, a gente sabe que é surreal. Às vezes falam umas coisas e fala, meu Deus, que viagem. Por que não faz tal coisa na novela? Porque não dá para fazer. Não dá para inventar, assim. Porque é caro, porque envolve dinheiro, porque envolve tempo. Né? A gente não consegue mudar as coisas na televisão da noite para amanhã seguinte. Eu sempre falo que quando você é crítico de alguma coisa, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem o trabalho de outras pessoas envolvidas, né? Envolvido. E aí, eu sempre falo exatamente isso. A pessoa nem sabe o que está dizendo às vezes. Tá falando o que ela acha, mas ela já trabalhou no veículo, já viu que, poxa, você quer mudar esse K. Para você mudar esse K... Tem todo... Meu amor! E você sabe que lá atrás é tão engraçado, porque assim, um dia eu estava na Jovem Pan, né? Eu trabalhava à noite, né? Aí eu fui cobrir as férias, acho que ou uma licença médica, à tarde, e eu lembro até hoje porque foi o que mudou minha vida dentro da Jovem Pan profissionalmente, porque eu entrei na Jovem Pan para fazer a área de economia. Só uma coisa, só para pegar ali, vamos lá. Você foi apaixonado por televisão desde sempre? Desde sempre, porque assim, meu pai era publicitário e músico. Meu pai era músico, era do trio Maraiá, daquela época pré-bossa nova, dos trios regionais, né? Ele se apaixonou pela minha mãe, minha avó daquelas espanholas e meu avô italiano. Não, músico não é profissão, não sei o que lá. E aí meu pai tentou estudar direito, tentou estudar medicina e foi para os jingles, porque era o que fazia. Não, agora estou numa agência de publicidade, né? Mas estava lá fazendo a música dele, né? Então, a turma do meu pai era essa turma muito da TV, de estúdio e tal. Então, quando eu era pequeno, eu falava muito, mas era absolutamente desafinado. Meu irmão não falava nada, mas era absolutamente afinado. Então, quando precisava fazer um jingle, meu irmão ia lá e cantava, afinadinho. E quando precisava de uma locução infantil, eu ia lá e falava. Pronto. Tava ali, meu pai fazia... Então, a gente vivia muito desse, né, de estúdio naquela época, de produção de jingle, de spot, que eram aqueles estúdios de 30 e tantos canais imensos, que hoje não, hoje numa sala você faz uma orquestra. É verdade. Né? Então eu convivia muito com esses músicos, esse pessoal que ia lá na casa do meu pai e tal, e tinha muita gente que trabalhava em TV. E minha mãe assistia muita novela. E eu lembro, novela da TV Tupi. Nossa. E eu lembro de assistir assim, deitado no colo dela e assistir e perguntar. Então, eu nunca fui proibido de assistir televisão quando você é pequeno. Às vezes, umas famílias, não pode tal. Mas tinha os limites. Então, eu lembro que eu queria muito assistir aquelas novelas das 10 horas, né? Que antes era 8 e tinha a novela mais adulta, que era das 10. Que hoje é das 8, virou praticamente a das 10, vira 9, mas é quase 10. Mas antigamente tinha mais Saramandaia da vida. Nossa, Saramandaia é maravilhosa. Eu acho que foi a minha primeira novela, assim, mais adulta. E tão engraçado que e isso foi sendo a minha vida, assim, né? E aí, eu lembro que quando eu fiz 12 anos de idade, 12 anos de idade, eu pedi pro meu pai e pra minha mãe, eles falaram, o que você quer de aniversário? Né? Eu faço aniversário em janeiro. E aí eu falei assim, eu quero ir assistir uma peça de teatro que eu vi, que era Aí Vem o Dilúvio, eu lembro até hoje, que era um musical. Com 12 anos de idade você queria assistir teatro? Porque aquilo pra mim era muito legal. E eu queria assistir, eu falava assim, pô pai, me leva no bastidor, porque não falava bastidor, né? Eu falava, me leva atrás, porque passava propaganda, a peça girava, né? Construía uma arca de Noé, né? Porque vinha o dilúvio, ia acabar o mundo, enfim, eles tinham que salvar o mundo ali. E era toda uma construção. Então, esse maquinário que me interessava. Né? Já desde 12 anos de idade. Então, assim, era sempre muito natural. E eu sempre assisti muito a TV. E aí, lá na Jovem Pan, nesse dia,
tinha estreado a Lilian Whitfield no Jornal da Globo, e era um cenário, não sei se você lembra, todo escuro, e ela estava com um terninho também escuro, eram uns monitores, o cenário era todo preto, né, e alguns monitores de TV, né? E aí eu virei e falei, gente, isso aí não vai dar certo, não, muito escuro esse cenário, não dou 1 semana, 2 semanas para ficar azul o cenário. E passou um senhor assim, ouviu tal. Eu não sabia quem era esse senhor. Na Jovem Pan. Na Jovem Pan. Você assistindo, você trabalhava na Jovem Pan? Eu trabalhava na Jovem novo? Pan. Era rádio escuta. Não, já não era rádio escuta, eu já era produtor. Já era produtor. Já tinha sido contratado, gente. Já tinha uns 2 anos de rádio. Uns 2 anos, uns dois anos e pouco de rádio. E aí eu voltei pra noite e tal. Aí um belo dia falou assim: o dono da rádio quer falar com você. Eu falei, fiz alguma porcaria à noite, né? Aí no outro dia cheguei mais cedo, ele falou: olha, queria que você começasse vir pro dia, porque você falou da Lilian Whitfield, você gosta mesmo de televisão? Eu falei, gosto. Assisto muito, né? Ele falou, não, porque você falou que o cenário era ruim e que você não dava 2 semanas para ficar azul, e a Globo realmente mudou o cenário e tá azul, né? Ele falou, você tinha alguma informação? Eu falei, não. E aí, como o seu Tuta sempre foi apaixonado, foi um dos pioneiros da TV Record, sim, né? Você foi sim. muito apaixonado por televisão, a gente passou a conversar muito ali sobre TV. Aí passei a ser produtor da parte da manhã, e aí depois... Então, quando você entrou na Jovem Pan, você estava entrando na parte de economia. Meu sonho era fazer economia. Tinha uma comentarista lá, que era a Regina Pitocha, e ela respondia, era ela lá e o Tamer, eu acho que era na Rádio Eldorado que o Tamer respondia, e respondia no SBT. Eu achava o máximo, porque quando eu era moleque eu assistia a TV Mulher. Eu achava, assim, o TV Mulher, aquele tipo de jornalismo, que era um jornalismo que conversava com as mais pessoas. Entretenimento, né? Mais entretenimento. Mas eu achava a economia... Imagina o Tamer respondendo, né? Aplica seu dinheiro não sei aonde. Eu falei, é isso, né? Mas aí eu descobri que e além da resposta, né? Que era o entretenimento mesmo. Né? Olha, aí beleza. Aí, por causa do seu Tuta, que na verdade você fazia a Jovem Pan, AM, certo? A AM fazia o jornalismo do AM e ia seguir. E aí você passou para colunista de TV, na verdade? E aí, assim, naquela época, aí eu fui para produção, ele falou, não, vai lá para produção tal, porque a Hebe era comentarista na rádio. Tinha a Hebe, que deveria falar sobre televisão, mas ela falava às terças e quintas, mas a Hebe falava de tudo, de tudo. Falava da vida dos outros, falava da alta política, tudo. Ela fazia lá, e nos outros 3 dias era a professora Maria Tereza Fraga Rocco, que era uma especialista em novelas da USP. Né? Acho que ela estava... Bom, enfim, eu acho que eu fui num evento. Num evento que ela estava. E Maria Imaculada também, a professora Maria Imaculada, que era uma das chefes lá. Aliás, o núcleo de estudo de telenovela da Globo fez vários... Da Globo, não, da USP, fez vários trabalhos importantes sobre teledramaturgia ali, né? E aí, as duas iam sair da rádio. Mas aí já tinha passado, acho que 1 ano daquele papo com o seu Tuta. Lá. E aí o seu Tuta me chamou e ele falou assim, olha, é uma quinta-feira, segunda elas já vão sair, e eu quero que você assuma isso. Eu não tinha fonte, eu não tinha nada, só tinha a coisa de assistir a TV e gostar ou não. Né? Mas já com... o que eu sempre falo isso, quando a pessoa tem... não é intuição isso, já com o pensamento voltado, porque para você chegar e falar do cenário do Jornal da Globo, quer dizer, você já tinha uma observação. Uma observação, você já tinha ali um estudo daquilo. Talvez não esse estudo tão... acadêmico. Sim. Porque aí o que eu comecei a falar de televisão, eu não tinha fonte, precisava entrar segunda-feira. Aí eu tinha uma amiga que trabalhava no SBT e tinha acesso à audiência. Aí eu pedi a audiência do Gugu, ela me deu do Gugu e do Faustão. Aí eu comecei a falar isso e aí virou uma marca. Toda segunda-feira eu falava de Gugu e Faustão com a audiência, quem ganhou quem. E né? Muito legal, porque era no domingo que eles competiam. E era detalhe, o auge detalhe, deles. gente, não tinha internet naquela época pra você pegar assim. Eu ligava, imagina, depois aí eu fui criando fonte, aí eu não posso entregar também eu vou entregar a pessoa, né? Mas eu ligava 10 para meia-noite, toda noite, de segunda a segunda, para pegar as audiências. Eu falava, fechou, olha, fechamos, fizemos um estudo aqui, e passava sigiloso ali, porque meia-noite a pessoa saía. Então, era 15 para meia-noite, mais ou menos, eu pegava. E todo dia de manhã. E aí, dali, era Show da Manhã, que era o programa de variedades da Jovem Pan. E aí, eu passei a entrar no Jornal da Manhã também. Eu fui o primeiro colunista de entretenimento a entrar no Jornal da Manhã, que era só política e
Vambora, vambora, era ali. olhar, vambora, E aí foi, né? Mas tinha muito disso, de observar a TV. E a partir dali, eu comecei a fazer entrevista com os autores, com diretores, com atores. Então, eu aproveitava depois da entrevista para trocar outras impressões, né? O Silvio de Abreu, por exemplo, ele morava muito perto ali da Paulista, né? Então, ele fazia questão de ir ao estúdio. Então, quando terminava o estúdio, eu falava, vou te acompanhar até em casa. Parava, tomava um café com ele e conversava, às vezes, sobre texto, sobre direção. Era ali a minha faculdade, minha pós-graduação. Óbvio, imagina você tomar café com o Silvio de Abreu, acho que ia ficar assim, só deixa falar, Não, era tudo. isso, era aproveitar, assim. E com Manuel Carlos não tomava café porque ele estava lá no Rio e tal, mas às vezes conversava, Benedito Rui Barbosa. Então, foi... E era ali, eu acho, que eu fui observando e pegando o que era possível. Porque às vezes eu falava assim, pô, Silvio, por que não acontece tal... Ah, não acontece por isso, por isso, por isso, por isso. Eu não consigo fazer aqui. Eu só consigo viajar e gravar na Itália numa tacada só. Então eu penso nos 40 primeiros capítulos, onde vai estar tudo aqui e vai. Porque realmente, pro público, às vezes, é muito fácil. Vai lá, vai ali na Itália, grava uma ceninha e volta. Mas uma ceninha para gravar lá... Você leva dias para montar, você tem que ter autorização. A Globo não tem força em outros países. Às vezes é permuta, né? Às vezes é uma ação comercial do país que quer que coloque na história. Então, assim, não é tão fácil assim, não é tão simples. Como né? o povo pensa isso de jeito nenhum. Eles fazem várias tomadas, que eles não vão voltar para lá mesmo, para dar uma enganada ali. É o Pantanal que eu diga, né? Gravaram e depois vai encaixando. Vai encaixando. E vai lá, pega a paredona verde lá e finge que você tá lá com a onça passando atrás. Não tem nada ali. Não. Mas aí, Jovem Pan, tal, durante quanto tempo você ficou na Jovem Pan? Eu fiquei 26 anos na Jovem Pan. Né? Aí desses 26 anos gente. Muito tempo. É muito tempo. Nossa. É muito tempo. E aí eu fiquei... E eu fazia de tudo, né? Porque eu coordenava a produção, falava no jornal de serviço, que aí virou Show da Manhã, virou jornal de serviço, então tinha os comentários lá, umas 5, 6 entradas por dia falando de televisão. O Vanucci, gente, blog. é cara de bastidores mesmo, não é também, ele vai pra frente da tela, mas ele manja muito de bastidores. Eu coordenava 12 horas de programação lá. Nossa! Hoje eu não tenho mais cabeça para pensar no que eu vou fazer ao vivo, sair do ao vivo, ainda não esquecer o que eu estava escrevendo, hoje eu já não tenho mais. Mas era... Por isso que eu não consigo entender, eu não consigo me ver fazendo uma coisa. Falando assim, não, você vai ser só apresentador. Não dá, eu tenho que ser o editor para finalizar, sabe assim, porque é fácil às vezes Mas você não chegar acha só pro... que é por isso que você tem uma visão completamente ampla, né? Porque quando a pessoa só é apresentador, quando a pessoa só é uma coisa, ela não tem uma visão ampla, o que eu entendo, sabe? De tudo como funciona. Mas eu acho que nós, jornalistas, não podemos ter essa visão. O artista pode ser só apresentador, pode ser só ator, pode ser só cantor, pode ser... Apesar que hoje você vê cada vez mais o bom artista é aquele que é ator, mas ele é produtor também, ele dirige, porque empresaria, não tem como. tudo. Não tem como. Mas eu acho que a gente precisa, como jornalista, entender esse processo todo, né? Entender assim, tá bom, eu quero fazer uma matéria, eu saio para fazer uma matéria. Eu fiz várias matérias lá no Todo Seu, né? Para mostrar os bastidores de outras emissoras, né? Ou outras matérias, enfim. Eu tinha que sair muito na cabeça ali, assim, o tempo que eu tinha para gravar, porque você tem uma diária para fazer, Sim. você tem um tempo de equipe, né? Ouvir muito a produtora e saber que, assim, olha... Eu estou gravando na segunda, é para quarta, tem que dar tempo de editar. Não adianta eu querer também inventar, botar 1000 coisas ali que não vai ter tempo. Que não rola. Né? Então, é legal isso, né? Ter a ideia toda. Você saiu da Jovem Pan, com 26 anos de Jovem Pan, você saiu e eu saí da Jovem Pan, foi tudo muito doido, né? Porque eu saí da Jovem Pan numa segunda-feira, início de junho, né? No sábado era dia 12 de junho, né? Então foi naquela semana ali que eu não sei o que começou antes. Deve ter sido para 12? 6, deve ser isso. Eu saí na segunda-feira. Aí, eu fazia a Jovem Pan, o blog, né? O Parabólica Jovem Pan, e fazia a Gazeta.
Aí eu pedi pra Gazeta, falei, posso gravar quarta? Porque eu fazia sexta naquela época também. Eu falei, faço quarta e gravo a própria quarta para eu tirar esses dias aqui. Eu queria dar uma descansada. Tá, ok. E você já fazia aí a Gazeta com o Ronivon? Já fazia, já tava há 10 anos com o Rony na Gazeta. Ah, era demais. Eu acumulava tudo ali. Fazia Jovem Pan, Gazeta, a internet e a online da Jovem Pan. Ainda bem que era um na frente do outro, gente, em São Paulo, só assim. atravessando. Mas eu confesso pra você que o programa do Ronivon eu só assistia na quarta-feira. De verdade, era por causa de você, porque eu adorava ver como Era é uma que conversa era. gostosa, Uma conversa né? muito boa. E de verdade, toda quarta-feira tinha futebol ainda. Aí mesmo que eu ia assistir você, Você entendeu? sabe que teve uma vez que a gente ainda era ao vivo, né? Depois o programa virou gravado. Era ao vivo. E o Rony tava com ponto, eu ouvia pelo ponto do Rony, que tava alto, né? E aí a gente tava no intervalo do futebol, a Gazeta subiu e passou o intervalo do futebol da Band. A gente tava na frente da Band. E aí a diretora falou, vou esticar 10 minutos até o final do intervalo. Me deu um nervoso. Era melhor não saber, né? Porque eu falei, caramba, agora tá todo mundo me vendo, né? Assim, olha a coisa maluca. Mas aí eu saí da Jovem Pan, no sábado eu fui pra praia, no sábado minha madrasta me ligou e falou, vem pra cá que seu pai tá internado. Meu pai tava com Alzheimer já, e meu pai tinha falecido ali, ela só não quis falar pra eu chegar, né? Tava no hospital, aí tive que fazer o trâmite, meu pai foi cremado no domingo, e na segunda eu tinha um almoço já marcado com o Faustão para falar do livro, o Biografia da Televisão Brasileira. Você fez com o Flávio Rico. E o Fausto, ele é o padrinho dessa ideia. O Fausto que me uniu ao Flávio Rico. Ele que um dia ele me convidou para a pizza dele, uma das vezes que eu estava lá. E aí quando ele saiu, ele falou assim, nossa, eu tenho uma ideia aqui. Eu vou pedir para minha secretária marcar um almoço com você. Tudo bem, qualquer dia? Eu falei, tudo bem, né? Eu não vou falar não pro Faustão. Pelo amor de Deus. Com a Jovem Pan lá, falou, Tutinha. Deixa eu explicar uma coisinha para você. Aí Aí eu fui almoçar uma semana depois com o Fausto, tava o Flávio também, ele falou assim, olha, eu fiquei pensando, vocês têm tudo para fazer um projeto junto, que é contar a história da televisão. Ele falou, porque ninguém conta a TV do jeito que vocês falam, né? Porque vai ter sempre alguém que vai falar só da Globo, né? Que vai fazer um livro, faz só da Globo, faz um livro só da Tupi, faz um livro só... Ele falou, talvez... E dali foi surgindo uma ideia, que era para fazer talvez um programa de TV, talvez... E a gente fez o livro, saiu o livro e um desenho do digital ali, que aí o livro foram 4 anos de trabalho, assim, consumiu muito, eu sei de muita pesquisa que vocês fizeram, né? Foi muita, e tinha muita entrevista. Mas eu não tinha ideia que o Faustão tinha a ver com isso. Eu sei que ele fazia propaganda do livro lá no Domingão. Mas é porque o Faustão, ele teve a ideia, na verdade ele teve a ideia de fazer um grande programa de TV. Ele falou, não, vamos fazer um programa que a gente pode mostrar para o GNT e tal, que seria... Porque, assim, o Fausto tem um negócio que ele quer preservar essa história. Ele gosta tanto da rádio e da televisão, né? E dos artistas e de quem faz, de que ele fala assim, a gente precisa preservar essa história, a gente precisa contar, porque infelizmente os programas de TV, rádio nem tanto, mas os programas de TV, eles chamam o artista para fazer alguma prova ali, para fazer alguma coisa e não contam às vezes para as novas gerações quem foi a Eva Vilma, né? Ou para o jovem que está hoje aqui, quem é uma Débora Bloch, por exemplo? O cara sabe, é aquela moça da novela ali. Mas não, qual a história dela? Né? Qual a Eu... história da Adriana Esteves? Né? Porque, queiram, eles estão entrando para a história desse país. É a história da teledramaturgia, eu sempre falo isso, aqui no Cacapod a gente sempre entrevista esses artistas que têm história mesmo e que fazem parte, né, de tudo isso que aconteceu. É impressionante. Você sabe que hoje, a gente vai chegar nos dias atuais, hoje eu vi uma coisa absurda na internet, que um fã-clube aí de uma influencer, achando ruim porque a Fernanda Torres foi escalada para viver Odete Reutemann, e ela falou, ela não tem nem seguidores, gente, a gente vai chegar nisso. Mas vou falar um negócio, Sim. A televisão, ela tá cruel nisso, porque eu sei de uma escalação que estava entre Paola e a Juliana Paz, né? E que o que definiu foi a quantidade de seguidores que uma delas tinha no momento. Era isso. Porque elas empatavam. Absurdo. Porque é algo que as pessoas hoje acham que assim, não, tá tudo no digital. Óbvio que tem muita gente trafegando no digital, mas não significa que você ter... Eu não conheço ninguém que
tem milhões de seguidores no digital, foi para a TV e levou esses milhões Esquece, completos. não vai levar. Porque a conversa é outra, a linguagem é outra, Não então vai. é outra, são locais diferentes. Pode ser a mesma pessoa assistindo, mas uma vai te assistir. Eu vou assistir de uma forma você no digital e vou assistir de uma forma você diferente na TV aberta. São coisas Não tem nem diferentes. como. Mas a TV tá assim, e tá etarista, né? Não tem como. Tá. Chegou num determinado momento. Acho que a solução está. Nós vamos atrair o jovem se a gente colocar jovem. O problema é que não é isso. Você vai atrair o jovem se você fizer bons programas para o jovem. É A TV isso. perdeu isso, essa capacidade de fazer bons programas para o jovem. Bom, mas voltando aí ao assunto, aí vocês fizeram esse livro. Aí foi tudo nessa mudança, né? Eu saí da Jovem Pan, tive a reunião com o Fausto ali, né? Aí o Fausto falou, nossa, vi que você saiu da Jovem Pan, tal, porque eu não estava ouvindo, né? Eu falei, eu saí essa semana, tal. Eu falei, nossa, meu pai faleceu, tal. Aí ele falou, pô, agora que você saiu da Jovem Pan, você podia pensar de trabalhar comigo, né? Eu tô precisando de um jornalista mais velho lá. Eu vou mandar meu diretor. E aí, nesse tempo, foi a coisa mais doida, né? Porque o Fausto tinha falado isso, a Gazeta falou, bom, eu tinha um acordo com a Gazeta que quando eu saísse da Jovem Pan, eu ia ter mais espaço lá, e eles começaram a dar mais espaço. Fui fazer o Mulheres com a Kátia, eu comecei a substituir o Rony, fiz outro tipo de matéria, e estava renovando o contrato. Nisso, um dia eu tô chegando na Gazeta, liga um representante do Silvio e falou, Silvio quer falar com você. Né? Que ele estava montando Fofocando e queria que eu fosse o homem do saco ali para... Vanucci, não! Tudo no não. mesmo momento, tudo no mesmo momento. E aí o diretor do Fausto desapareceu. Eu tinha um contrato que eu tinha um vínculo com a Gazeta e Claro. não podia. Eu tenho que terminar o vínculo. Aí, não, você pode trabalhar na Gazeta e no SBT, no Fofocando e no Todo Seu. Mas a Gazeta tinha sido 2 outros profissionais, o Leão e a Mama, saíram de lá. Então, assim, era mais complicado conciliar os dois, né? E aí foi que aí em janeiro eu acabei indo pro Faustão e aí saí um pouquinho disso e fui mergulhar entender mais o mundo ali. De produção e tudo. Você foi pro Faustão na Globo e lá você fazia... Eu já fazia produção, né? Já fazia produção de conteúdo e tal. Sim. Fui só cuidar do conteúdo. E aí eu descobri que assim, nossa, que bom, né? Trabalhar da 1 às 6, 7 horas, né? Porque antes eu estava acostumado a entrar na rádio às 8 horas e até às 6 horas da tarde, atravessar a rua, trabalhar na Gazeta, fazer as externas, fazer o comentário, o tempo todo com um blog, o tempo todo... E ainda não tinha tanta facilidade que nem tem hoje o celular, mas o tempo todo conectado aqui ou num computador. E aí eu falei, não, ganhei qualidade de vida. Aí você começa a mudar toda a sua vida, todo o seu olhar. Trabalhava da 1 às 7 da noite. Mais ou menos, da 1 às 7. No domingo, óbvio, que a gente chegava muito cedo lá. O domingo era uma jornada longa. Mas aí você folgava na segunda. Folgava. Nossa, melhor folga que tem na segunda-feira. É verdade? Nossa. Não tinha ninguém em casa, você ficava assim... Tranquilo. E a cidade tá no outro fluxo, né? Tá todo mundo trabalhando, você vai no shopping, tá vazio, você vai no cinema, tá vazio, você vai, sabe? É outra, dá pra descansar bem. E aí você ficou no Faustão e acompanhou o Faustão pra Band. Fiquei 5 anos na Globo e aí foi pra Band, e aí fui com ele pra Band com o desafio de botar ali Eu gosto de desafios, né? De não, você é bom. criar. Eu cuidava Acho do que conteúdo nessa área do Fausto. tem que ter desafios, senão você, né? E eu acho que o que funcionou comigo ali no conteúdo, era muito parecido com o da Leonor Correia, por exemplo, a Leonor fez grandes arquivos lá, numa outra era, né? Foi uma das... Eu acho que o Arquivo Confidencial foi inaugurado com a Leonor na produção, lá na Globo. E porque eu tinha essa experiência do repórter, eu tinha a experiência do produtor e de quem apresentava o programa. Então, era mais fácil entender a cabeça do Fausto. Sim. Que é um apresentador que não tem roteiro, né? Então, como criar algo que não tenha roteiro que ele vai roteirizar. E ao mesmo tempo, quando você fala um negócio desse, quando o Faustão te chama, você sabe que ele é muito exigente. Todo mundo sabe disso, né? Então, precisa ser bom mesmo. Porque... Mas eu também sou de uma geração que, assim, eu tinha chefes extremamente exigentes. Ah, sim, só na Jovem Pan. Opa!
Era outra coisa. Eu tô falando exigente para não falar. Outra coisa, enfim. Mas você tinha o tratamento, não era assim, oi, bom dia, vem cá, Não, né? o Assim, quê? vai lá, vai fazer. Pô. O quê? A pessoa não sabe o que é assédio moral hoje em dia. Não tem noção. Eu lembro quando eu saí da Jovem Pan, teve uma advogada que veio e falou: não, Vanucci, você podia processar por assédio moral, assédio não sei o que lá. Eu falei, é tão complicado isso, porque assim, não sei se caracteriza na hora que é uma cultura, que é errado, óbvio. É errado, Lógico, a né? gente sabe, Você mas tem que eu mudar a entendo. cultura. É. Mas eu falei, não, eu falei assim, tem personalidade. Porque eu acho que lá atrás, os ambientes nas redações, e se você conversar com gerações que estão aqui para trás, era mais tenso ainda, né? Assim, não era uma coisa. Era bem mais tenso. É. Eu acho que na nossa geração, a gente consegue adaptar ao mundo de hoje, mas a geração mais atrás não consegue. Assim, não Eu consegue. lembro, eu tinha um coordenador lá na Jovem Pan, que já nessa fase mais tranquila, ele falava assim, gente, mas essa geração você não pode cobrar. Eu falei, não, você tem que conversar. Né? Você não chefia, você lidera, né? Você é o exemplo. É outra e graças pegada. a Deus é isso. Graças a Deus evoluímos. Não, né? Evoluímos até no respeito de horário com o trabalhador e tudo. Acho que é bom, é que a gente, quando a gente era, digamos assim, subordinado, a gente passou por maus bocados. E você sabe que é engraçado que assim, você vê isso muito na história da telenovela, né? Quando eu escrevi o livro, eu lembro do Fagundes contar que na TV Tupi ele fazia longas jornadas, não tinha ar-condicionado no estúdio. Uma vez eles mediram a temperatura, estava em 45, 46 graus, né? Com aquelas roupas pesadas. Na Manchete, que na Tupi não tem os registros, né? Mas na Manchete tem algumas cenas que circulam, que você vê o suor descendo aqui no ator, aquelas novelas de época aqui, porque não tinha a estrutura. E as jornadas eram muito longas mesmo, não tinha uma regulamentação. Não tinha Hoje, nada. quando você faz novela, na Globo, eu vou dar o exemplo da Globo, o diretor entra com uma precisão de horário já. Então, assim, ele te escalou para as 8 horas, você sabe que você vai chegar lá às 8 horas, vai ter 1 hora de maquiagem, às 9 você está no estúdio, está tudo pronto no estúdio. Né? Ninguém vai ficar. É hora do ensaio, das 9 às 9h30 a gente vai ensaiar, das 9h30 às 10 a gente vai gravar. É tudo muito planejado. E isso ganhou em qualidade. A qualidade artística é muito melhor. O desempenho do ator é muito melhor. Claro. Né? O respeito que tem e o produto ficou barato. Ficou mais barato do que antes, que você ficava horas no estúdio e virava uma bola de neve, porque aí o editor atrasava, tudo ia atrasando. Falando em atualidades, agora que você está falando de telenovela mesmo, mas você vê ainda, por exemplo, vamos pegar Manuel Carlos, Benedito Rui Barbosa. A gente sabe que às vezes tinham umas barriguinhas nas novelas, e que era preenchido até com paisagem, ok e tal, mas tipo, Manuel Carlos entregava, até não sei se você viu o tributo ao Maneco lá, entregava o texto, assim, muito em cima da hora, porque ele gostava de coisa factual ali, muito em cima da hora. Eu adoro Manuel Carlos, mas era complicado. Você acha que hoje, ele se adaptaria? Não. Eu conversei esses dias, tá lá no meu canal Bate-Papo com a Rosane Svartman, né? Que eu acho que ela produziu... É o maior nome hoje que tá, assim, né, Da ascendendo. dramaturgia é ela. É dela. Ela. Não, ela é a referência de dramaturgia. Porque ela consegue conversar com vários públicos, consegue botar tudo na estrutura da novela. Ela faz o folhetim tradicional e, ao mesmo tempo, ela inova, ela traz inovações. E ela me disse um negócio que eu fiquei pensando, eu falei, realmente é isso. Ela falou assim, ó, a televisão hoje, a novela, e isso vale para qualquer formato, ela é você vai contando a história, mas você precisa ter algo grandioso. Você tem que ter um fato muito, muito forte em algum capítulo. Então, é uma vez por semana, você vai ter que ter um fato muito grande. É um acidente, é uma explosão, porque vem na dinâmica das séries. Para você ter isso, você tem que planejar muito. Não dá para você escrever do dia para a noite, porque envolve todo um trabalho de preparar figurino, de preparar cenário, para preparar efeitos especiais. Então, você tem que ter um planejamento muito forte. Um planejamento hoje, Hoje, então, precisa, não adianta. Então, você trabalha lá na frente, consegue mexer alguma coisinha, dar alguma arrumada. Eu quero incluir um assunto aqui que precisa... Você cria uma cena extra ali. Agora, por Mas exemplo... precisa estar planejado, senão... aí você pega Renascer.
né? O remake de Renascer. Tá mudando pra caramba. Sim. E ainda bem que tá mudando, né? É uma história maravilhosa, mas num outro ritmo, né? Não é mais o isso. ritmo. Mas você sabe que é engraçado? Porque eu vejo muito em casa isso, né? O pessoal lá assiste, minha mulher assiste Renascer Eu e assisto todo gosta, dia. né? Porque é uma novela que ela é... E se você pegar a audiência e falar assim, mas é uma novela que não dá audiência. Como não? Ela dá 26 pontos em São Paulo. Tem Vai no ti- 40% do share. eu sou a maior defensora de novela, assim, eu sou telespectadora, eu sempre falo, eu não sou crítica de novela, eu sou aquela que vai conversar com o telespectador de telenovela, com a dona de casa, e eu vou falar que, nossa senhora, o Zé Bento é um canalha, é nesse É nível. isso, Eu isso. sou assim. Então, quando a pessoa vira e fala assim, nossa, Renascer tá um fracasso. Eu viro bicho. Porque eu falo, gente, a maior audiência do país. Do país. Não, e quando ela tá dando 26 pontos, mas teria que dar 30. Ok, ela dá 26. Quanto é que tem a segunda emissora? 4, 5, 5? né? O que tá no meio? O streaming, que tá ali com os seus 8, 9 pontos. Então, tem um negócio que assim, você tem um público que gosta dessa dramaturgia e o público que saiu dessa dramaturgia tá no digital. Não foi. Não foi para Não migrou para outra. as outras emissoras, né? Não. Agora, e Renascer é uma novela que realmente ela não é uma novela que ela repercute na internet. Não. Porque é um público mais velho que assiste. E aí a gente vai cada vez mais ver, ou cada vez mais não ver repercussão nas redes sociais. Sim. Porque as redes sociais, elas estão para um público mais jovem que não está assistindo televisão, realmente. Mas quando você pega... A Globo acertou com o Renascer porque ela focou assim, quem é o público de novela? Um público mais velho. Tá querendo o quê? Um grande novelão. Então vamos fazer um remake. É E isso. acertou. Assim como foi Pantanal também. Como foi que Pantanal. Pantanal é um. Eu só um acho que agora estouro. tem que dar uma paradinha. Assim, eu não Chega. queria Vale Tudo. Não, eu acho que o mundo não queria. O mundo não. Algumas pessoas que eu conheço não queriam Vale Tudo. Porque eu acho que é uma obra que está muito... Ainda atual, né? Muito atual. Infelizmente, porque o Brasil não mudou, né? Você vê que não mudou nada. Temos ainda muitas Odete Reutemanns por aí. Mas eu acho que é uma novela muito forte, é uma novela que você tem memes, ela é muito presente. A gente vai ter comparações inevitáveis. Não tem. Renascer teve, Pantanal teve, então não tem. Não tem como. Agora, por exemplo, hoje, o que a gente está vivendo hoje na televisão, que a gente sabe que realmente a TV aberta, hoje, tanto quanto o rádio, né? O rádio ainda com menor relevância, tá? Mas a TV aberta, ela está cada vez mais envelhecendo, né? O rádio também, envelhecendo. Só que aí você pega, por exemplo, uma contratação da Eliana, né? Do SBT foi para a Globo. E assim, mudando toda aquela coisa de que, poxa, a gente tem que pegar, como o SBT está fazendo, digital influencer, não sei o quê, para mudar, para ficar mais jovem e tudo. O que você acha da contratação da Eliana na Globo? Você acha que foi uma boa para ela e uma boa para a Globo? Assim, tem muita gente falando, nossa, mas a Eliana trocou a vice-liderança do domingo por algo incerto na Globo, que é o Saia Justa e um programa por temporada, né? Eu acho que, assim, tem um momento na vida que não interessa mais se você eu tô no domingo, tô na vice-liderança. Às vezes você precisa de um outro desafio. Eu tô muito, muito interessado em ver a Eliana comandando Saia Justa, porque é algo que eu nunca vi da Eliana. Ela vai trazer, ela vai se expor, né? Não adianta ela ter um roteirinho ali, ela vai ter que se expor na opinião. Né? Então, e a Eliana é muito comedida. Né? Então eu acho que ali vai ser bom ali, né? Também acho que assim, a gente tem que parar com essa coisa de que o grande apresentador é aquele que vai ficar de janeiro a janeiro na televisão e o tempo todo, né? Eu acho que desses grandes comunicadores, o Gugu foi talvez o único a perceber isso, de que ele poderia ir para formatos e fazer temporadas e estar presente o ano inteiro, mas com um programa aqui numa temporada, um outro programa aqui numa outra temporada, sabe? Dando esses descansos. Porque realmente vai ser muito... a gente cada vez vai se cansar mais rápido dos artistas. Sim. Né? Por causa de muita exposição, porque tá em todas as redes. Tá. Antes você tinha a pessoa na TV, na capa da revista, numa entrevista de rádio. Hoje você tem ela dentro da sua casa, na casa dela.
É, A exatamente. exposição é muito grande. Então, eu gosto da ideia, mas não vamos esperar ela vai substituir o Luciano Huck, a Globo vai tirar o Huck. Não vai. Agora, a Não. Globo foi buscar essa mulher, essa pessoa, né, que fala com esse público feminino, que é uma mulher, e que fala principalmente com a classe C. Por quê? Porque o que a Globo quer fazer é TV aberta. Eu É TV tenho, aberta. eu tenho uma suposição, aquelas coisas, sabe, que nem o estúdio escuro da Lilian Whitfield. Então, eu tenho que é meio óbvio isso, né? A Ana Maria Braga tá bem, ok. 2025 acaba o contrato dela e ela também quer descansar. O que eu sei é que ela também quer dar. E para mim, a Globo já está um passo à frente disso, está preparando uma pessoa para isso. E uma pessoa tem que ser popular, a pessoa ela não pode ser, porque a Globo nos últimos tempos, ela só tirou do jornalismo e botou no entretenimento. Não Tirou do necessariamente é jornalismo popular. e colocou. Exatamente. Não é tão popular. Eliana tem um poder de publicidade absurdo. Tem. Isso ninguém pode tirar dela. Um poder de venda absurdo. Né? E é uma pessoa que lida ali com a classe C e com a mulher. É muito perfil parecido. E aí, pela minha lógica, que é aquilo que a gente trabalha ali, pela minha lógica, é simples, uma preparação ali. Não, acho que até pode ser, porque Vamos voltar realmente ali. uma hora vai ter que substituir a Ana Maria. Não estou Mas não dizendo sei, que não, eu não sei se a Ana Maria larga esse osso não, viu? Não sei. Por mais que ela esteja cansada. A Ana Maria, ela teve tudo atendido pela Globo. Né? Quando ela falou assim, não quero mais ficar no Rio de Janeiro, quero voltar para São Paulo. São Paulo não tinha estrutura. Eles fizeram um jeito que, assim, eles fizeram um esquema para o estúdio de São Paulo. Ele não é um estúdio para ter fogão, para ter nada disso. Era um estúdio de jornalismo. E adaptaram, fizeram as obras necessárias, as ampliações necessárias para ter Ana Maria aqui. Né? Então, acho que assim, se o que ela pedir, ela vai ser atendida ali. Ela agora está pedindo tempo, né? Ela queria uns 15 minutinhos a mais. Ali, né? E você não acha que merece também? Merece, mas eu acho que está fora da estratégia da Globo. A estratégia, o sonho, a Globo queria lá atrás fazer um programa que fosse uma verdadeira ponte entre o Bom Dia Brasil e os jornais de praça. Que tivesse muito jornalismo, mas que tivesse o debate do encontro e que tivesse a culinária da Ana Maria Braga. Né? Então, na pandemia, isso foi mais ou menos ensaiado ali. Porque ela fazia Porque só ela a fazia parte de da casa, culinária. só a parte da culinária, tinha as restrições. Mas quando a Ana voltou, ela falou, não, dá meu programa de volta aqui. E acho que até a inversão foi boa, né? Porque o encontro conversou um pouquinho melhor com esse jornalismo, entrega para a Ana e volta para o jornalismo, né? Mas é esse o sonho da... Então, às vezes eu fico pensando, eu falo assim, mas será que a Eliana segura? Porque a Eliana vai precisar cozinhar. Então, Aí ela mas pode será ter a que Rita vai... Lobo do lado. Porque... Ela pode ter a Rita Lobo do lado ali para fazer. Pode ser um programa diferente também. Precisa ser só na imagem dela. Eu acredito que não vai ser o Mais Você. Eu acho que vai ser um programa desenhado para Eliana, porque ninguém tira. Não é tirar a Sabrina Sato da Record. Entenda, não estou desmerecendo. Sim. Eu estou falando de anos de... Não, e de toda a bagagem, de toda a importância comercial da Eliana. Que é muito maior do que o da Sabrina. Né? Que então... talvez não tenha ninguém na Globo, tirando Mion e Luciano e acho que nem o Serginho Groisman tem esse poder comercial que ela tem. Não. Concordo com você. Então é complicado. Mas ao mesmo tempo, aí eu só vou trazendo que assim, eles não falam que a tendência é cada vez mais você ter o factual. A Eliana vai ter que trabalhar com esse factual. Ela precisa estar ao vivo para trabalhar melhor com o factual e jogar esse factual. Que não aconteça, por favor, de novo. Mas se tiver uma tragédia como a do Rio Grande do Sul, uma hora ela vai ter que pegar e ir lá no bote. Sim, tanto é que colocaram, estavam dizendo que essas jornalistas que passaram por entretenimento era exatamente por causa disso, por causa do factual mesmo. Que elas seguram bem, a poeta segurou bem lá no Rio Grande do Sul, tal. Fátima nem se fala, né? Então... A poeta, eu só acho que ela sofreu um pouquinho de preconceito, eu acho. Sim. Né? E a poeta, ela é essa... É difícil você sair do jornalismo e ir para o entretenimento, né? Porque o entretenimento você tem que estar aqui, a peito aberto, assim, você tem que se entregar. E o jornalista, ele é
fechado aqui, né? Então ela fez essa transição também. Eu gosto da Patrícia apresentando o encontro. Eu gosto. Na verdade, assim, eu acho que ela é boa apresentadora. O encontro, particularmente, é que eu não gosto muito. É que ele é muito previsível, né? Assim, ele é muito. Eu acho que ainda falta a gente ter na televisão. A televisão, ela ficou. Eu tô virando as coisas aqui. A televisão, ela ficou, ela ficou extremamente. Quer água também? Não, ainda tenho aqui. A televisão, ela ficou extremamente preguiçosa. Né? Eu fiz uma entrevista com o Pelégio. O Pelégio diz mais ou menos isso. Ele fala assim: o que aconteceu com o SBT, né? Ele falou assim: ó, o SBT durante a pandemia, ele tinha ou tinha criança trabalhando, ou tinha idoso, mais de 60 trabalhando, que eram os grupos que não podiam voltar tão cedo. Nossa, verdade! Né? Então, abriu um buraco ali na programação que você não conseguia fazer nada. Não conseguia fazer absolutamente nada. Né? Então, demorou muito, porque Ratinho tinha mais de 60, Cristina Rocha mais de 60, o Portiolli não tinha, né? O Portiolli e a Eliana ali não tinham, né? Você tinha a Patrícia, mas o Silvio acima de 60, para ser nossa. Né? Então, o Raul Gil, né? Mas, ao mesmo tempo, vinha de um período de acomodação. Não, tá tudo bem assim, as novelas infantis estão dando certo de 2 anos de duração, porque só conseguia fazer também com esse tamanho. A gente critica muito, né? Fala assim, mas as novelas são longas do SBT. O Pelégio, ele falou nesse bate-papo, ele falou assim, precisava de 60 milhões para começar a novela. Não consigo fazer 2. E ele falou, para eu diluir isso e conseguir reverter, a novela precisava ser muito longa. Porque são esses detalhes eu só posso gastar 60 milhões para subir um cenário a cada 2 anos. Não dá para fazer a cada 8 meses, que nem a Globo. E eu acho que é aí que tá o negócio, né? Eu fui até numa coletiva ali da infância de Romeu e Julieta e estavam falando, porque a novela do SBT perguntaram pro Pelégio. E o Pelégio falou, gente, em Portugal isso acontece, ninguém fala nada. A Alemanha tem. A Alemanha tem uma novela que dura uns 16 anos, assim. A Alemanha tem umas produções boas, sabia? Tem uma. Eu não sabia. A Alemanha tem umas produções. A Alemanha tem a revista. Se fosse dono de TV, se eu fosse, milionário, pudesse comprar uma TV, vou lá comprar o SBT, da Patrícia Baravanel, que daqui a pouco vai vender. Ou não. Não, é brincadeira. É brincadeira. Não, é porque eu já ouvi isso, não tô falando, eu sei. Não, no meu caso, eu só falei, se eles venderem o SBT, eu compraria o SBT. Mas eu faria, tem uma revista eletrônica na Alemanha, o nome eu não vou saber falar, mas é de manhã, o cenário é maravilhoso, é um cenário simples, é uma redação toda envidraçada e provavelmente seja tudo chroma key, né? Olha. De você ter a imagem real projetada ali, né? Mas é como se você estivesse num andar, no topo de um prédio, todo envidraçado, você está vendo a cidade, o que realmente está acontecendo na cidade. Tem um pedaço aqui para bater papo, aqui o do esporte, aqui o da economia, aqui. E são 4, 5 apresentadores que circulam e que estão realmente entrosados nisso. E que seguem depois, durante o dia, fazendo todo o noticiário digital. Repercutindo, sabe? Então, é uma revista. Talvez fosse o Chega Mais, mas o Chega Mais está 3 num pedacinho, num 2x2. Eu ia te perguntar o que você achou dessa nova programação do SBT. Bom, eu fico o dia inteiro confinada dentro da Band, mas hoje eu tô de férias, eu assisti, assim, o Chega Mais. Então, é que eu acho que realmente 3 ali, pelo menos eles podiam revezar, né? Um entrevistava e o outro já estava ali, seria mais ágil, né? Hoje tinha um papo de silicone lá e coitado do Paulo Matias, eu gosto dele, mas entenda, ele ficou calado. Não é área dele. Óbvio. E tem um negócio que, assim, também... eu sei porque eu já produzi programa diário na rádio, né? Você não tinha imagem como suporte. E a gente tinha muito consultor médico, né? E tem uma hora que cansa, porque tem uma hora que você não tem mais assunto. Já falou de tudo, Já né? falou de tudo. E o Chega Mais nessa área médica, tinha que dar um intervalo, sabe? Assim, não dá mais. Mesmo porque também hoje não eles vão falar tão. de silicone no peito, aí daqui 2 dias silicone no bumbum, daqui 2 dias silicone no joelho, daqui vai mudando. Você assistiu ontem, você viu? Eu sou fã dele, tá? Do Celso Portiolli, você viu? Eu vi momentos dessas 7 horas, né? Não.
Eu vi o começo, aí eu queria ver um novo game ali, acho que foi muito bom ali, o que foi o horário da Eliana. O Telegrama legal, eu só não gostei do Portiolli sentado, mas aí eu acho que é um problema que eu tenho. Mas eu acho que ele sentou porque a Cariúcha não A podia Cariúcha, ficar em pé. Não, eu até entendo. Mas porque eu tenho esse negócio e isso vem muito do Faustão. O Fausto fala assim, eu sou um apresentador de auditório, é em pé. Né? Mas talvez eu tenha isso. Olha, Né? se for ver, né? O Silvio Santos nunca vi ele sentado. Ele nunca sentou, Faustão. Chacrinha nunca sentou, Faustão nunca sentou. Porque Nossa, você traz um outro clima pro auditório. Quando você sente, você faz uma coisa mais intimista. É. Né? Faz mais... E o auditório é pauleira, é game, é show, é outra pegada. Olha como a gente aprende com os mestres lá. Mas eu gostei. Eu acho que o Portiolli hoje... eu sempre falo assim, você tem apresentadores e eu posso ser um ótimo apresentador, porque vai ter um TP, eu vou ler, vou aprender a fazer, vou saber o corte daqui para cá e pronto. É técnica, Né? isso é técnica, não é carisma, isso é Se técnica. eu tiver um ponto aqui, vai. Qualquer um pode ser apresentador. Mas eu acho que a gente tem um lugar que é o comunicador, que é acima do apresentador. E nesta nova geração, hoje o melhor comunicador é o Portiolli. Eu concordo muito. Ele é muito espontâneo, ele é muito natural, ele dá risada, ele zoa com ele faz o papel do tio do churrasco que faz as piadas que só ele dá risada. Né? O tio do pavê, né? O tio do pavê. Ao mesmo tempo, ele é um moleque que vai brincar com você no Passo Repassa. Eu fui lá no Passo Repassa. Eu vi você, eu assisto domingo. E foi a coisa mais sensacional, porque você entra num clima, você vira criança lá, você vira adolescente lá. A Nívia Maria teve aqui, eu perguntei pra ela porque ela foi também. Eu vou perguntar a mesma coisa. A torta é gostosa? É gostosa, é doce. Só que ela é assim, eu acho que eles fazem de propósito aquilo, né? Porque a toalha, ela é molhada, e quando você passa aquela toalha, ela lambuza mais ainda, porque aí você vai lambuzado até o final. Eu não sabia que a toalha era molhada. Molhada, né? Pra tentar tirar um pouco ali. E eu fui lambuzando mais ainda. Não, eu tenho maior curiosidade, sabe, de outra coisa. É ridículo, mas assim, eu tenho meio que... Eu fico aflita se taparem meu nariz e tudo. Quando joga, não tapa tudo? Como é que você respira? Tampa, mas você sabe que tem um negócio que a produção é muito bacana nisso, né? A produção chegou lá e falou assim, olha, vamos... façam a tortada raiz, que é aquela que você lambuza a pessoa, que você vira, que você zoa com a pessoa, que você vai lá e faz, vai, se entrega no jogo, né? E falou, só mais cuidado com o nariz, porque machuca o nariz. Né? Então pode ver, a gente bate aqui assim, você vai do lado, você tenta evitar um pouquinho. Eu evitei eu tomei uma no ouvido que na terça-feira eu fui no otorrino. Sério? Pra ver, mas não tinha nada, né? Eu que fiquei cismado, eu falei, tampou meu ouvido, tem creme. Mas é a coisa mais gostosa. Teve muita gente que, assim, eu ouvi de tudo, né? Eu vi gente que falou assim, pô, Vanucci, mas você, de tamanha credibilidade, foi lá, você não precisa disso. E ao mesmo tempo eu já ouvi gente falar assim, pô, Vanucci, que legal, eu vi que você se jogou lá. E realmente, você entra naquela brincadeira, é uma brincadeira, passou na sua infância. Isso porque não é aquela versão que você tinha que, lembra, mergulhar assim numa piscina cheia de geleca? Que ia ser sensacional. Mas é muito gostoso. Então eu acho que o Portiolli hoje é esse cara que tá aí no... E eu acho que essa coisa de brincadeira, ai, Vanucci, você lá, eu acho que é o contrário, sabe? É um programa super tradicional, vai bem, é de boa audiência, geralmente tá batendo a Globo, o Celso é um cara... E eu acho... a Nívia Maria, gente, teve aquela, falou, eu adorei quando eu fui convidada. Aí você fala, poxa, aquela atriz, como é que ela... Entendeu? Mas não, eu e acho é gostoso, e mostra que é para todas as gerações. E eu acho que a gente também está numa fase do mundo e da comunicação que, graças a Deus, a gente descobriu que não é um terno e gravata que te traz a credibilidade. Que não é a formalidade aqui, falar assim, que vai me trazer a credibilidade. Mas que você pode brincar, você só tem que tratar a notícia com respeito. É isso. Né? Você não pode fazer fake news, você não pode desrespeitar as pessoas, né? Mas você pode ser mais solto, você pode... Antigamente, eu lembro quando eu entrei na Jovem Pan em 1700 e alguma coisa, tinha um manual de redação pro AM, que todo mundo era obrigado a ler, da Maria Elisa Porchat, tal, que tinha lá todas as regras. Como você tinha que se portar, por que o repórter usava terno e gravata,
né? Tinha que chamar todo mundo de senhor e senhora, tinha as formas de tratamento. Passou dos 18 anos na rua, e o senhor achou que eu era um moleque de 18 anos, mas o mundo naquela época era assim, né? Até o dia que eu fui entrevistar a Dercy Gonçalves, não existia também assessora de imprensa naquela época, né? Então a Dercy estava internada para operar o coração, tinha operado, alguma coisa assim. E eu liguei no hospital, descobri onde ela estava internada. Eu falei, queria informação sobre a Dercy Gonçalves. Só um minutinho, tuf. Ela passou, caiu na filha dela, Gente! no quarto, caiu direto, porque não tinha assessora de imprensa, não tinha. Eu falei com ela falou, fala aqui com a mamãe. Passou para a Dercy. Falei, Dercy, você gostaria de entrar no... Poderia? Vamos, eu entro. Né? E aí eu comecei, falei, aí o Milton Leite me chamou, eu falei, pois é, Milton Leite, nós estamos aqui ao vivo e tal, Dercy Gonçalves foi internada, passou por tal problema, não vou lembrar tudo agora, né? Aí eu virei e falei, nós vamos conversar agora com ela ao vivo. Bom dia, tudo bem com a senhora? Aí ela virou e falou, a senhora é a... E foi. Ela falou, você tá querendo o quê? Não, a senhora é só Nossa Senhora, você tá querendo me mandar pro céu. E aí ela brincou com isso, mas tinha uma brincadeira, mais Quando eu saí dali, eu virei e falei assim, sentei, era o Fernando Vieira de Mello, não, ainda estava naquela transição Fernando pro José Carlos Pereira, e eu falei assim, eu não posso mais usar o senhora para Dercy, para Fernanda Montenegro, ou o senhor para Tarcísio Meira. Porque o Tarcísio Meira, se eu falar, ninguém vai falar, o senhor Tarcísio Meira. O Tarcísio Meira era mais, né? Já faleceu, mas muito mais velho do que eu. Eu tenho que ter esse tratamento de senhor e senhora respeitoso, mas não com a palavra necessária, com a postura. Né? Eu concordo. Com a postura. Exatamente. Você tem que ser respeitoso. Porque as pessoas em casa falam, é o Tarcísio. É a Glória. É íntimo. Tarcísio, né? Glória, o casal que eu amo. É o Tony Ramos. Né? Não dá pra... É a Ivete, a Veveta. É assim, né? Então, ali eu aprendi. Eu falei, olha que lição. E aí eu fui o primeiro... na Jovem Pan a não usar senhor e senhora, estava liberado, e a não usar terno e gravata para poder entrevistar os artistas, porque não fazia sentido você ir lá num ensaio de teatro de terno e gravata, não é isso que vai trazer Não, muito pelo contrário, você quebrou meio que paradigmas assim, né? E que bom que a TV mudou, né? Porque aí ela foi mudando, ela trouxe esse olhar de que sim, a gente pode ter uma jornalista como a Patrícia Poeta se divertindo no palco do encontro, com outros assuntos, que isso não vai tirar a credibilidade dela se ela voltar para uma bancada. É verdade. Agora, vamos lá. Eu estava até vendo no seu YouTube uma vez, você faz um jornalzinho lá, que você põe vários participando e tal. A revista de sábado. A revista de sábado. E daí estava falando disso, do futuro da televisão. Estava até falando do futuro da televisão e o futuro do rádio. E que alguém teria dito, não lembro quem, de verdade, que a televisão não teria mais relevância, assim como o rádio, etc. O que você acha do futuro da TV aberta, obviamente, TV aberta, e o futuro do rádio mesmo, que você é radialista também? Eu acho que assim, o rádio, eu sempre ouvi, né? Quando eu entrei para o rádio, eu entrei para o rádio para passar 2 anos, porque eu queria ir para a TV Jovem Pan, né? E acabei que me apaixonei pelo rádio, fiquei 26 anos no rádio, né? Porque o rádio é isso, ele é apaixonante, ele é próximo e eu acho que foi mudando muito o papel do rádio. O rádio hoje, mais do que nunca, ele é o companheirão mesmo, é a fonte de informação. Ele pode trazer música, ele pode trazer um bate-papo, ele pode trazer tudo. E ele não vai substituir nenhuma plataforma, assim, nenhuma plataforma de música vai substituir o rádio. Porque às vezes você vai pegar a sua plataforma de música ou de podcast, o que você quiser, você põe aqui, ó, fui malhar e ok. Mas às vezes você quer se surpreender com a escolha de alguém. Ou às vezes você quer uma notícia, você está no trânsito, ou você está em casa e é legal você ter o rádio que de tempo em tempo vai entrar um ser humano falando com você, tá bom dia, esse sábado. É isso. Né? Então, eu acho que nada substitui nada. Né? Assim como mas o que o rádio foi? Ele foi atrás da essência dele, que é a boa comunicação. Então, hoje, o que a gente está fazendo aqui, você pode falar que é televisão, você pode falar que é digital, mas o podcast não deixa de ser um rádio. É rádio. Porque é uma conversa. Pra mim também é a base. É isso. Né? A televisão, eu acho que ela assim... Eu ainda acho que ela tem uma vida longa no Brasil, porque o Brasil é um país pobre. E a TV aberta assim como o rádio, eles são produtos de graça para o povo. Sim. Eles são bancados por patrocinadores, mas chega de graça. Ninguém tem que pagar 1 centavo.
Bota uma antena digital, pronto, você pegou. Antigamente a gente ficava rodando a antena para achar a sintonia, Botava até né? bombril, né? Botava bombril, né? Então eu acho que assim, a TV ela ainda vai ter o papel dela forte, mas não, ela vai perder alguns produtos. Então assim, não vai fazer mais sentido você ter minisséries ou novelas às 6 horas da tarde. Porque isso você vai buscar no digital. O grande problema da Globo hoje, no domingo, é quando entra o Temperatura Máxima. Ela é líder de audiência comparando com as outras emissoras, mas nesse horário, o digital somado, YouTube e todas as plataformas de streaming, elas passam a Globo. Porque lá a Globo determina o filme que você vai assistir. No digital você escolhe. Então, a TV, o futuro dela vai ser assim: eu vou te oferecer o que você só pode ver aqui. O que é de TV aberta? Então, um bom game, você não assiste no stream. Você assiste série. Você assiste, nem novela você assiste no stream. A não ser resgate, essas coisas todas. Mas aquilo que só acontece, partida de futebol, é na TV aberta. Um grande show, a Madonna no Brasil, é na TV aberta. A notícia que aconteceu naquele momento O jornalismo, é eu TV acho aberta. muito TV aberta. O show, o game, né? Assim, a dança dos famosos, eu vou assistir no digital para quê? Não, perde a graça. Perde a graça. Você Eu quer ver a assisto reação da todo nota. domingo, mas desde a época do Faustão. É impressionante. Então, eu acho que a TV ela vai continuar. Se ela entender que ela tem que continuar sendo TV, vai longe. Ah, não vai dar mais. Hoje no Brasil, do consumo de vídeo, 70% está na TV linear, que soma a TV aberta mais a cabo, fechada, e 30% no digital. Acho que ainda cresce um pouquinho e a tendência vai ser muito lá no futuro, talvez Tem que parar. Né? Mas o Pelégio, por exemplo, nesse bate-papo, ele acha que em 5 anos a televisão vai ser totalmente diferente nos grandes centros. Porque tem lugar que a gente ainda não tem internet com qualidade. Tem lugar que a internet é cara. Tem lugar que não tem. Não vai. O Brasil é muito grande. Eu concordo com isso, de verdade. Assim, é complicado mesmo quando você fala. Eu acho. Porque a TV aberta vai acabar. Gente, hoje a TV aberta é a maioria da população que assiste. Nossa realidade é completamente diferente. Mas eu sempre dou o exemplo, né? Eu tenho amigos que falam assim: ai, meu Deus, imagina que domingo eu vou assistir a Dança dos Famosos. Sério. Tá bom. Eu chego lá na Band FM, as primeiras perguntas para mim é: o que você achou do tombo da Bárbara Reis? O que você não sei? É engajamento puro a Dança dos Famosos, por exemplo. Aí você vem dizer, outra, né? Aí vem falar: você viu o programa do Celso Portiolli? Como... Não adianta, sabe? As pessoas elas vivem num mundo que parece que não. É incrível como assim. O Faustão me falava muito isso. Ele falava assim: Vanucci, repara bem nisso. A TV é assunto do digital. Isso, Mas o digital não é assunto da TV, né? É pouco, porque realmente as pessoas se envolvem em falar. Eu tenho uma conhecida, ela sempre fala assim: Zé Armando, você sabe, eu não assisto novela, eu não assisto nada disso, mas eu tava lá fazendo a unha, eu faço sempre às sextas-feiras, bem na hora daquela novelinha das 6, mas que novelinha boa, né? Mas aquela atriz, eu falei: ué, mas você assiste? Não, eu não assisto. Não, Mas sabia a cena inteira. É engraçado. Porque era a hora que fazia a unha. Tá bom. Porque se for uma história bem contada, a gente tem muito disso, do preconceito. Eu acho que o brasileiro, ele tem um negócio que, assim, ele é muito, muito preconceituoso com formatos. Então, assim, o que é moderno? O que é chique? Então, o que é brega? Eu sei que o nosso tempo acabou, Mona, mas eu tenho que fazer uma pergunta para você, porque eu tenho uma opinião. E aí, como eu tô com praticamente um ídolo aqui de televisão, que conhece e tal, eu tenho uma opinião formada sobre isso. Série e novela. O que você acha? Você acha que a novela realmente tem que parecer série? Não. Novela tem que ser novela. É óbvio que tem coisas hoje que você não vai conseguir mais como antigamente, que qualquer apartamento tocava campainha e você falava: meu Deus, quem será? Que é o clássico do folhetim. Né? O que está atrás da porta, né? Hoje não cabe, porque você sabe que tem interfone, que tem não sei o que lá, que para entrar em prédio é difícil e tal, mas você precisa ter esses elementos do folhetim.
eu sempre dou um exemplo assim, né? A gente quer sempre botar muita agilidade, né? Buscar elementos de série. Vai na Fé, que foi o maior sucesso das 7 horas nos últimos anos. Era uma série? Era novela. Novelão. Puro novelão. De cenas maravilhosas de você pegar a Sol com a mãe, e eu falo que aquilo é cena de novela, que ela tá doente, aí ela tá tomando, a filha tá dando banho nela, né? E ela começa a jogar água na mãe, a mãe ali na banheira, e elas têm uma mãe tava com conversa. alopecia, então. E aí elas começam a conversar, e elas falam da dor, da inversão de papéis. Isso série não traz, que é esse texto mais aprofundado, esse que chega na dona de casa e fala assim, caramba, É a conexão. eu vivi com o isso com minha público. mãe, É. e eu vou viver isso com minha filha, É. porque os papéis se invertem, né? Ou você pega no Rancho Fundo, no Rancho Fundo, semana passada, eu chorava todos os capítulos, porque é o Arthur se despedindo da mãe, aquela mulher que ela fala assim, não é que eu me rendi, mas é a realidade, como eu quero fazer as despedidas. Você fala assim, caramba, isso é o poder da novela. Porque a série é muito ligeira, ela é outra. E uma não vai matar a outra. Não, Acho exatamente. que É uma o que não- eu sempre falo. É porque as pessoas às vezes falam, porque a novela tá acabando. Eu falo, gente, primeiro que é preferência nacional, assim como futebol. Novela a gente gosta até de assistir para falar mal, mas a gente tem que assistir. Até para falar, ela é ruim essa novela. Exatamente. É igual jogo do Brasil. Você quer assistir para falar mal do técnico, do jogador e tudo. Eu sempre penso assim. E, por exemplo, Vai na Fé. É uma novela na rádio. A gente tem um povo mesmo que assiste. E é o termômetro. Quando o ouvinte começa a pedir, fala de Vai na Fé, fala de Vai na Fé. Eu Você falo, sabe, "Putz, essa novela vai bombar." Que agora, Essa eu novela- acho, de todas as novelas que estão no ar, é no Rancho Fundo. Nossa, que novela deliciosa, gostosa, um texto. Então, assim, e ela é moderna? É moderna. Ela tem uma pegada diferente, mas Ágil. tem tudo que um folhetim tem. É que eu sempre falo, novela tem que ter começo, meio e fim. Ela muda, ela fica mais ágil, não é? É isso. E que é mais ou menos o que a gente sempre acha assim, mas a televisão chegou, matou o rádio foi lá e se transformou. A internet chegou, vai matar o rádio e a televisão, os dois se transformar, e assim vai. Óbvio que os mais jovens vão assistir a novela de uma outra forma. E hoje a gente tem um negócio também que assim, será que tudo que a gente diz que é fracasso é fracasso? Porque pode não dar audiência naquele minuto ali. Mas e se a pessoa assistiu o capítulo no Globoplay meia hora depois? Porque a gente só tá falando, inclusive, só medição da TV. É isso. Ai, Zé Armando Vanucci, eu não Que delicioso acredito. foi. Posso ficar mais 3 horas aqui falando. Adoraria! Mas antes eu quero te agradecer, porque aqui, quando a pessoa vem aqui, ela recebe vários presentes. Oba! Então, primeiro, isso daqui. Já até sei o que é. Já sabe o que é. Vai para minha coleção de canecas. Você também tem coleção de Nossa, caneca? eu Eu Linda tenho essa, hein? também. Linda, linda, Cacá linda. pode. E aqui, ó, é a cesta da Kim Pães. Não vai O chegar nosso em casa. patrocinador. Nossa! Esse Dá pra você dividir. Esse bolo é uma delícia. Esse bolo é o bolo que eles estão fazendo aqui, ó, mesclado. Ó, não tem lactose. Aqui, Olha, ó. bom. É ótimo. Eu gosto muito do pão nobre, de verdade, adoro. Macadâmia, eu adoro macadâmia. Então, tudo isso aqui, ó, Kim Pães, é tudo pra você. E agradecendo, antes de tudo, Olha, tem ó, sabor laranja, eu adoro. você vai... Pô, ó, vocês aqui, ó, pesquisaram a minha vida, hein? castanha. Sério? É? Ó, castanha aqui, ó, com quinoa. Eu sou suspeita pra falar, porque realmente... Esses bolo de... Eu falo que é bolo de forma. Né? Isso é tão bom, né? Era tão meu lanche na infância, né? Não, Gostoso, com exatamente. cafezinho. Isso que eu ia falar. Com cafezinho fica perfeito. Fica perfeito. Mas é meu, tá? Viu, Mona? A Mona sempre fala assim: deveria ter um. Tá vendo? Tá vendo? Zé Armando Vanucci, fala o seu YouTube que eu sempre assisto, mas dá o endereço, suas redes sociais, tudo. Ó, minhas redes sociais todas estão com @javanucci, J-A-Vanucci, de José Armando Vanucci. E no YouTube é @NoPlayNews. É o Play News, não é não Play. É pra ir no Play. Ou só bota lá no buscador, lá no Google, no buscador, canal do Vanucci no YouTube. Chega lá, seja um inscrito lá, porque eu tento fazer esse jornalismo ainda
É de de muita verdade, de qualidade. Aí você tem alguma pergunta, você pode fazer, ele vai te responder, sem contar a historinha, sem nada, ele vai te responder assim, com muita certeza dali do que ele está falando, porque ele entende, E o né? que eu não souber, eu falo, vou descobrir. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Brigadão, Zé Obrigado, Armando. obrigado. Tchau.